noite, gente. Hoje nós estamos fazendo mais um Tira Dúvidas, são exatamente 7h30, né? E a gente vai começar, eu penso que não tinha ficado nenhum assunto antes para a gente falar. Então, se vocês quiserem, eu não me lembro se ficou alguma coisa da outra aula para a gente conversar, mas se ficou e se alguém lembrar, a gente já começa por isso. Se não, a gente começa por alguma coisa que vocês gostariam, né? Vocês que estão aqui, já online. Alguém quer começar algum assunto, quer perguntar ou, né, dar uma referência de algum assunto para a gente começar? Se não, então eu abri uma página aqui já no capa flexível, né? Já abri uma página aqui, que é o livre-arbítrio, que é uma coisa que já me perguntaram muitas vezes, é um assunto que já me perguntaram muitas vezes. E ele é muito difícil da gente tirar a noção, o conceito que a gente já tinha de livre-arbítrio. Podemos falar isso? Por mim, tudo bem, Maria Maria. Opa, então tá bom, vamos lá. Aqui, então, esse aqui é o capítulo 30. Aí o Jesus diz, né, o livre-arbítrio. E ele faz uma pergunta assim, será que não compreendes que por opor-te ao Espírito Santo, será que não compreendes que opor-te ao Espírito Santo é lutar contra ti mesmo? Aí, não vou continuar lendo, senão a gente não faz nada, mas é assim, em outro lugar, que eu não lembro qual lugar agora, né, o recado do Jesus é bem esse, ó. Você tem o livre-arbítrio, que é a única escolha que a gente tem aqui, né, a única escolha é entre a parte da mente que pensa com Deus e a parte da mente que pensa que pode pensar alguma coisa parte de Deus, né? Ou o Espírito Santo ou o ego. Então, essa é a única escolha e esse é o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio aqui, que a gente pensa, né, entre fazer uma coisa certa e fazer uma coisa errada, não é isso que o curso diz, tá? Não é isso que ele ensina. Então, para o curso que vai afunilando o nosso entendimento, né, ele vai afunilando o entendimento, não, os conceitos mesmo, né, aquilo que a gente pode pensar, ele sempre afunila, por exemplo, para simplificar, né? Por exemplo, o que não é amor é um pedido de amor, né? Ou o que não é amor é medo, certo? E a mesma coisa ele faz com isso, ele faz com o que escolha nós temos aqui. Qual é o livre-arbítrio que a gente tem aqui? Nós temos o livre-arbítrio de escolher entre o Espírito Santo, a parte da mente que ainda pensa com Deus, né? E o ego, a parte da mente que quer muito provar, né, que a separação realmente aconteceu e que nós somos seres individuais e seres especiais, né? Especiais no sentido de especialismo, ok? Então, esse é o nosso livre-arbítrio segundo esse curso. Tá? Ou, quando a gente está dentro do contexto do curso, a gente usa como ele usa, né? Se a gente estiver em outro contexto, os mesmos termos, eles podem ter outras aplicações. Mas quando a gente fala do curso, é isso. Então, esse é um deles. E agora eu acabei de me lembrar que alguém me pediu, eu acho que foi a Sandra, que tinha me pedido para falar sobre expiação. Falamos disso ou alguém quer falar sobre outra coisa antes? Porque depois a gente acaba unindo tudo. Aliás, tudo bem em relação ao livre-arbítrio? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, Roberto? Maria Maria, eu queria te fazer uma pergunta sobre esse livre-arbítrio. Você estava comentando que uma parte do ego quer provar, quer mostrar para a gente que tudo isso que você falou não é certo, não é verdade, aquelas coisas todas. E a outra parte, nós, conexão com Deus. Eu queria te fazer uma pergunta.
nós estamos numa dimensão, num corpo, onde o poder do ego, entre aspas, ele está muito presente. Então, digamos, se ele quer mostrar, olha, Deus é morte, tá vendo? Um monte de gente morre. Deus é ruim, tá vendo? Existe fome, existe morte, existe pecado. Ele mostra e é instantâneo. Essa demonstração aos nossos olhos que estamos aqui é instantânea. Sendo que, se nós fecharmos os olhos e elevarmos o pensamento a Deus para ver o outro lado, esse outro lado, muitas vezes, me dá uma sensação muito volátil, muito abstrata. Vem. Se de repente a gente focar o outro lado e entregar para o Espírito Santo alguma coisa desagradável, alguma coisa que nós estamos passando que não seja agradável, digamos assim, dentro do nosso julgamento, pode ter certeza que ele vai achar um jeito de nos mostrar um caminho, de nos trazer paz e tudo. Isso, com certeza, sem dúvida nenhuma. Entregando para ele, nós vamos achar. Só que não é tão visível dentro dos nossos olhos como o ego nos mostra. O que você pode dizer assim sobre isso, Maria Amélia? Obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá. Vamos pensar juntos. Roberto, vamos pensar junto. O curso diz, então, que, na verdade, não é uma parte do ego que mostra a separação, que quer provar esse tempo todo, tá? É o ego. Então, essa parte da mente, né, que pensa que a separação é real, que acredita que a separação é real, é isso. E por que é tão fácil, né, ele provar para a gente? Tem uma parte também, não me lembro onde, porque eu nunca sou boa na memória de onde está isso no curso, mas tem uma hora que Jesus fala assim, o ego vem primeiro, ou ele mostra primeiro para você, ou essa resposta do ego é primeiro, porque você escolhe, né? Porque você escolhe. Então, eu volto a falar, eu acho que foi na aula de vocês, ou foi em alguma outra, mas é assim, é muito importante que a gente tenha a racionalidade em relação aos termos do curso. É muito importante que a gente pare, né, e olhe com a razão, né, para o que ele diz, ok? As experiências, né, as experiências mais, vamos dizer, místicas, ou, né, as experiências mais abstratas, que esse termo é muito legal também, que você usou, né? Então, essa experiência, ela é muito, muito importante, mas a razão também é importante, tá? A razão no sentido de você ver por que a gente faz isso, por que a gente escolhe o ego, e por que é tão difícil a gente acreditar no Espírito Santo. O curso é muito simples, né? Ele não é fácil porque a gente acredita em outras coisas há muito tempo, né? Então, há muito tempo a gente pensa de outra forma. Mas ele é muito simples quando ele está dizendo assim, olha, você escolhe o ego porque você ainda tem medo de mim, né? Do Espírito Santo ou Jesus, entendeu? Você ainda tem medo de mim. E você tem medo de mim porque eu represento o amor de Deus em você. E por que você tem medo do amor de Deus? A gente precisa entender. Porque quando precisa entender, ou nesse sentido, aceitar, né? Então, a gente aceita que a gente tem medo de Deus porque nós fizemos dele um inimigo. Nós pensamos assim, é claro que Jesus explica isso de uma maneira muito perfeita, mas ele também explica que isso é inconsciente. A gente pensa que a gente tem um inimigo em Deus, a gente pensa que ele vai querer se vingar de alguma forma, porque a gente acredita que a separação é real.
Tá? Então, nós traímos esse Deus que nós inventamos e ele se transformou num Deus malévolo, né? Assim, ele vai punir, tá? E aí, o que o curso diz? Todas as punições, elas estão nas pequenas coisas que a gente faz aqui. Então, quando a gente pega uma situação que a gente não está gostando, que a gente não está muito bem, né? Uma situação não gostosa, se a gente pelo menos aceitar, a gente pode não entender tudo ou não aceitar inteiramente, mas se é coerente para nós que este mundo é a projeção de um pensamento de culpa, não é? Então nós vamos ver as situações que para nós especificamente são muito difíceis, né? E outras situações que são mais leves, nós vamos colocá-las no mesmo patamar. A gente vai saber que é o mesmo. E aí, né, o ego diz, eu sou muito mais poderoso do que Deus, ó, eu fiz o mundo inteiro e também fiz a morte. Se a gente começa a aceitar que tudo isso que a gente está vendo, como morte, como sofrimento, como sentimento de abandono, e mais um monte de sentimento que é horrível, né, a gente sentir, se a gente aceitar que eles são só um contexto de forma, mas que tem o mesmo conteúdo, né, que é a crença na culpa, aí a gente começa a desmistificar, a não ficar, como é que eu vou dizer, com análises muito mirabolantes, né, com análises cheias de coisa. E, então, muitas vezes eu vejo que algumas pessoas se irritam mesmo com o curso porque ele é muito simples. Né? Ele é muito simples. Olha, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é a projeção de um pensamento de culpa. Então, nós fizemos um mundo inteiro a partir desse pensamento de culpa. Ah, então tá. Então, todo sofrimento Daí, o Jesus fala, olha, o negócio é o seguinte, você vai abrindo mão desse mundo. Mas aí, nessa dificuldade que você falou, né, Roberto, nessa dificuldade, mas peraí, essa é tão difícil para mim, né? E como é que eu vou ouvir o Espírito Santo, né? Ou como que eu vou me abrir para a visão dele? Aí o Jesus fala, ó, vem cá, vamos aos poucos, né? O curso diz, vamos aos poucos. Você tem que entender por que você tem essa resistência. E entendendo que você tem essa resistência, aí você vai colocar todas as resistências, a maior, a menor e tudo mais, no mesmo patamar. Tá? Que tudo vai ser mais ou menos isso, olha, né? Puxa, o que é isso aqui? Que para mim é tão importante, tão dolorido, tão difícil. Ah, isso também né, é só um conteúdo, aliás, uma forma de culpa com o mesmo conteúdo, de que tem o mesmo conteúdo. Aí, às vezes, a gente vê outra pessoa que tem, que para a gente, o problema dela é muito simples, o nosso para ela é muito simples. Então, o que é isso? São formas diferentes de um mesmo conteúdo. Tá? E o que é mais difícil, pelo menos eu sinto muito isso, vejo muito isso nos estudantes, é colocar todas as nossas dificuldades no mesmo patamar, que elas não têm uma hierarquia. Isso é pior, isso é menor, isso é pior, isso é ruim, não é tão ruim, né, e tal. E o curso coloca todos na mesma, né, no mesmo patamar. Aí eu volto, só vou falar um negocinho à parte, né, para vocês que eu acho super importante, porque assim, esta é a teoria desse curso. Não quer dizer que na prática eu, você ou qualquer um que você endeuse por aí, que seja professor do curso, tem isso firmemente ainda, age dessa forma. Nós todos procuramos, nós todos temos, pelo menos à primeira vista, uma hierarquia. Todos nós temos, olha, isso é difícil para mim, isso é mais fácil para mim. Isso é mais difícil para mim, isso é mais fácil para mim. Tá? Tem o Pequeno Smith, que eu gosto muito, para mim é uma das pessoas que mais aplicam o curso, né? Ele sempre fala, puxa, eu estou chegando perto de alguma coisa assim, sabe? Minhas dificuldades maiores, elas vêm no meu pensamento primeiro. Aí elas vêm e eu penso, eu posso observar e deixar ir.
né? Aí ele estava me contando isso confidencialmente, né? Falando que depois que ele tem esse pensamento de uma situação que para ele é muito difícil, muitas vezes essas situações voltam, elas vêm para ele, né? Elas vêm. E aí ele começa a pensar a mesma coisa que ele já tinha pensado antes. Ele olha, ele observa e ele lembra que tudo isso é uma forma de um mesmo conteúdo e depois ele deixa ir, sabe? Isso é verdadeiro nele. É verdadeiro porque eu convivo um pouco com ele, né? Não muito pertinho, mas eu convivo bastante com ele, assim, de conversar e tal. Então, essa capacidade que a gente vai adquirindo, a capacidade de observar, né, e trazer para a teoria, pelo menos um pouco, e mesmo que isso dure só um pouquinho. Ontem eu dei uma aula, né, para uma garota que ela estava falando assim que ela não se conforma, que ela já compreendeu algumas coisas e de repente volta assim, a mesma situação e ela fica nervosa outra vez. O que dá para a gente ajudar quando a gente está junto, né? Quando a gente está junto, a gente fala um com o outro, é assim, ó, que muitas vezes a gente pensa, não é possível que eu já entendi isso, eu já sei isso, e eu volto a sentir tudo outra vez, ou volto a me comportar, né, de forma igual. Isso é assim com todo mundo. Mas aí dá para a gente, junto, né? Junto a gente vai mostrando e vai falando assim, ó, não é igualzinho. Não é, porque eu conheço essa menina, não é igualzinho. Antes ela era muito mais estourada, agora ela já não é tanto. Agora ela já conta até 3, né? E depois a gente conta até 3,5, depois a gente conta até 4, depois a gente consegue observar até que chega um dia em que a capacidade de observar fica grande e fica muito mais rápida. Então, o que acontece? Assim que a situação ocorre, eu já consigo olhar para dentro e já consigo olhar para ela de outra forma. Em outras palavras, é aquilo que Jesus fala assim, ó, perdoa e verás isso de outra forma, né? Perdoa e verás isso de forma diferente. É assim que está no curso. É tudo a mesma coisa. Então, assim, voltando lá, Roberto, a gente vai passo a passo, a gente vai indo passo a passo, a gente faz as coisas, as mesmas coisas, muitas vezes parece que são as mesmas coisas, só que elas vão indo passo a passo, assim, um pouco diferente. Eu vou indo, eu consigo observar mais, eu consigo ver mais de longe, até um dia em que a mesma situação não vai mais me importar, tá? Só que para isso acontecer, o caminho é sempre esse. A gente não tem como desmanchar alguma coisa. E lembra que a gente já falou sobre isso nessa aula mesmo? Nós temos muitos vícios de pensamentos, nós temos muitas coisas que a gente faz automaticamente. Então, para a gente sair desse automatismo, para a gente sair um pouco da coisa pronta, daquilo que a gente já sabe, né, o sentimento que vem pronto, a gente precisa parar e observar. E eu vou insistir isso sempre, né? Numa aula hoje é quarta, de ontem também, né? Numa outra aula de ontem, eu falei, a gente estava falando sobre isso, sabe? A gente vai fazendo e conforme a gente vai conseguindo, né? Conseguindo olhar para uma situação de forma diferente, ela vai criando uma memória, ela vai criando uma referência, mesmo que seja um tempo curtinho, sabe? Mesmo quando a gente tem um tempo curtinho para que a gente conseguiu olhar de forma diferente, daqui a pouco a gente faz tudo igual outra vez, não tem problema, essa memória a gente não perde, não perde. E, assim, com paciência, com mais paciência com a gente vai fazendo isso mais rápido, tá? E outra coisa também, que eu sempre forço a barra para falar, vamos fazer esse treinamento que o curso propõe com as coisas que são fáceis, tá? Com as coisas que são mais fáceis para a gente, tá bom? Que são mais fáceis. A gente precisa ter, ontem
Ontem, ontem também uma moça, né, estava falando que algumas situações são simples, ela tinha que já tá aplicando esse negócio e tal, mas a situação não era simples para ela. A situação tem que ser simples para mim, porque as nossas percepções são diferentes, já que a gente pensa que a gente é separada, né? Então as percepções são diferentes. Então elas vão sendo mais simples e nesse sentido, como é que eu posso ouvir melhor o Espírito Santo? Ou como é que eu posso acreditar mais nele, né? Perder um pouco desse medo de entregar para ele? É exatamente nisso, é exatamente dessa forma, né? Aos poucos, naquilo que é mais fácil para mim, aquilo que deu, deu, aquilo que não deu, não deu. Né? Vamos lembrar, gente, o Espírito Santo não cobra da gente, ele não cobra que a gente o ouça, que a gente fique grudado nele, ele sabe que a gente vai escolher muito mais o ego ainda, sabe? Mas isso não tem problema, e ele não nos condena, e isso é importantíssimo, por quê? Porque se ele não nos condena, e ele é a parte sábia da nossa mente, então a gente precisa rever toda essa autocondenação da gente. Será que... Falei um monte, né, Roberto? Mas, assim, acho que o centro da sua questão era como que a gente entrega mais, não é? Como que a gente vai fazendo isso, era isso? Não, perfeito, Maria Amélia. Foram maravilhosas palavras. Gratidão a você. Eu que agradeço. Viu? Alguém mais gostaria de sugerir alguma coisa ou de perguntar alguma coisa? Aqui, Maria Amélia, eu estou na página 111 do livro, eu estou na página 111 do livro, e no parágrafo 3, que fala assim, no finalzinho fala assim, faze apenas isto. Essas simples afirmações, para a gente dizer assim, a gente afirmar o positivo em vez da gente afirmar o negativo. Vê se é isso que eu estou entendendo. Não é isso, Sandra. Não estou na página ainda, mas não é isso. Tá. No final do parágrafo, você fala assim, ó, página 111 do livro-texto, né? Do livro-texto, Aí você tem um subtítulo, um subsubtítulo, que é o A, para ter, dá tudo a todos. É isso? Não, peraí. Está no capítulo 5, está no capítulo 6. Capítulo 6. No subtítulo, no 5, no 5, que é as lições do Espírito Santo. No parágrafo 3, achei. No parágrafo 3, Isso. Então, vamos lá. Ó. Meninos, eu vou ler esse daqui bem rapidinho, só para falar. Aí, Sandra, você vai perceber que não é isso que ele está falando, tá? Tá. Um professor sábio ensina através da aproximação e não pela abstenção. Não enfatiza o que tem que ser evitado de modo a escapar dos danos, mas o que precisa ser aprendido para se ter alegria. Considera o medo e a confusão que uma criança experimentaria se lhe fosse dito: não faças isso porque isso vai machucar-te e não estarás a salvo, mas em vez disso fazes aquilo, escaparás do dano, estarás a salvo e assim não sentirás medo. Com certeza, é melhor usar só 3 palavras. Faze apenas isso. Essa simples afirmação é perfeitamente clara, facilmente compreendida e muito facilmente lembrada. Então, Sandra, é assim, ele está nos comparando com uma criança, para variar, né? O Jesus fala que nós somos bebês, né? Sem graça. Então, ele está nos comparando a uma criança. Se ele ficasse falando assim, ó, Sandra, não faça isso, não alimente a raiva contra o seu irmão, isso vai te fazer mal, isso não sei o quê, ele fala assim, isso é uma história muito grande. Daí, no meio da história, você já ia se perder. Ele fala, então, ó, vamos fazer o seguinte, encara, tá? Encara que a bronca que você tem, que você está agora do seu irmão, na verdade, uma raiva de si mesma. Então, vamos fazer o seguinte,
faz apenas isso, perdoa. Tá? Perdoa. Então, ele não vai fazer uma história muito grande. Ele está dizendo, então, que como professor, como nosso professor, ele vai encurtar o nosso caminho. Tá? Então, ele não vai ficar falando, olha, não faça isso, não tenha raiva, não faça não sei o quê. Ele fala, ó, faz uma coisa, faz só isso. Perdoa. Tá? Então, ele não quer dizer, ele não está dizendo para você manter pensamentos positivos, mas ele está dizendo para você olhar para os seus pensamentos e saber que o que tem ali, tá? Na verdade, é uma auto-raiva, né? E tudo, porque é o que a gente estava falando antes. Por que que a gente tem... por que que a gente se acha tão inadequado? E por que que a gente tem medo de Deus? E por que que a gente tem raiva da gente mesma? Porque a gente acredita que a gente fez um mundo à parte de Deus. Então, o desmanchar dessa crença é isso, tá? Só que eu vou fazendo isso aos poucos. E o que ele está falando agora, ele está realmente nos comparando com uma criança e quer afunilar. Eu acabei de falar isso, né? Eu não sei se você estava aqui a hora que estava falando isso. O Curso de Milagres, ele afunila o nosso pensamento, ele afunila o nosso raciocínio. Afunilar no sentido de simplificar. Tá? Então, aquilo que não é amor, ele chama de medo. Ponto. Então, é como se ele dissesse, só não procura pelo em ovo, porque não vai ter. Tá? Então, ele fala assim, o problema que você pensa que você tem aí é um problema de escolha da sua mente. Tá? É um problema de escolha. Você pensa que você tem um problema porque você está escolhendo o ego. Então, ele diz, escolha a mim, escolha o Espírito Santo. Então, essas afunilações, essa simplicidade do curso é altamente irritante para os egos, não é? É altamente irritante. Como a gente ainda se identifica com o ego, então aí a gente acaba ficando irritada com algumas coisas que ele fala, que o curso diz. Entende? Mas é nesse sentido, e não manter pensamentos positivos. Tá? Isso precisa ficar muito claro para a gente, porque o Curso em Milagres não diz para a gente manter pensamentos positivos. Ele diz para a gente observar e ver quais pensamentos que nós estamos tendo e a gente saber que quando a gente está tendo pensamentos de medo, o que não é amor é medo, tá? Quando a gente está tendo pensamentos de medo, é só porque nós escolhemos o ego de novo, tá bom? E aí ele fala assim, né, mais para frente, mais para frente, ou bem mais para frente, né, no capítulo 31, não que ele não fale isso antes, né, porque Jesus repete, mas no capítulo 31 ele fala, escolhe outra vez, ô meu irmão, escolhe outra vez, sabe? Então, por exemplo, eu briguei com você, eu briguei com a Sandra, e obviamente eu acho que eu sou a legal e a Sandra é a errada, né, claro, a gente sempre quando briga acha que a gente quer o que tá certo. Então, ele, ao invés de ele fazer uma história enorme, né, e falando, olha, a Sandra é tão legal, veja o lado positivo da Sandra, olha isso, olha aquilo, né, vamos olhar de outra forma. Ele fala, não, olha junto comigo. Você e a Sandra brigaram porque vocês duas queriam brigar. Como a Sandra é uma projeção sua e você é uma projeção da Sandra, então você vai cuidar só de você. Você deixa a Sandra ali e vai começar a olhar para dentro, olhar para as suas motivações por ter brigado com ela. Tá? Então ele simplifica isso. Porque como que a gente age aqui no mundo, né? Como que a gente age normalmente aqui no mundo? Eu fico esperando muito que a Sandra olhe para a consciência dela e veja que eu estou certa. Entende? Mesmo que eu estivesse certa na situação, eu não precisava brigar. Eu estaria segura da minha certeza, sabe? Se eu estou olhando para isso, né, com esses olhos, tá bom, gente? Eu não sei se está claro para todo mundo. Se eu estou olhando com os olhos do que o curso tem me ensinado, né? Olhando através dos olhos do Espírito Santo para Sandra, para minha briga, para a motivação da minha briga com ela, então eu vou começar a voltar para dentro, eu volto para dentro, acho as minhas motivações. Se eu tivesse tão segura em relação ao assunto da nossa briga, eu não teria brigado.
não é? Se eu estivesse muito segura em relação a eu estar certa, eu respeitaria a Sandra. Mas é diferente de eu ficar buscando as coisas positivas nela. Tá claro isso para todo mundo, gente? Tá? Eu não fico buscando pensamentos positivos. Então, só voltando, o que o Jesus fala é o seguinte, ó, encurta o seu caminho. Não precisa ficar buscando análises, né, muitas análises mirabolantes. Olha para aquilo e lembra, você ainda tem muitos pensamentos, né, de raiva, ainda tem muitas coisas, e aí projeta para algum lugar, tá? Todo mundo faz isso. Todo mundo que tem um corpinho. Aí depois a gente retoma o pensamento, tá? Mesmo que isso ainda esteja automatizado. Só que essas automatizações, elas vão diminuindo. A gente já não faz isso 100% do tempo mais, né? A gente já consegue observar, a gente já consegue parar alguns, interferir, né? Parar, não digo, mas interferir em alguns pensamentos de mesmice, que vai vendo que todo mundo está errado, menos eu, né? E o mundo me persegue, e a pessoa me persegue, e a coisa me persegue. Eu já consigo interferir nisso e já não me sinto mais uma vítima, não é? Já não me sinto mais fraca em relação a alguém ou alguma situação. Falei um monte, Sandra. Será que isso está mais claro para você? Tá? Você tá... Tira o seu... Desmuta, deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei. O Rodrigo não está aqui hoje? Desculpa. Vai, vamos falar agora. Cachorro aqui de latindo. Foi muito bom, Amélia. Muito obrigada. Não, imagina, eu que agradeço, viu? Eu posso fazer uma outra pergunta? Por favor, por favor. Amélia, a gente sabe, a gente vai estudando o SEM, vai fazendo as lições, né? Tudo. E a gente vai aprender. Aí tem uma parte que ensina pra gente que quando a gente está só tem pensamentos reais, pensamentos de Deus quando a gente está no agora, né? No passado e no futuro não tem. A gente está no ego. Então, quando a gente está buscando viver no agora, né? Se pulou fora, a gente tenta voltar. E está ali, a gente está tendo os pensamentos de Deus, né? Esses pensamentos de Deus são pensamentos de amor, de a gente não prejudicar ninguém. Seria isso, não prejudicar ninguém. Como a gente vê no Sermão da Montanha, tudo que Jesus fala lá na Bíblia, né? Seria esses os pensamentos de Deus, tudo que a gente for fazer uma coisa que seja bom para todo mundo, a gente perdoar. Seria isso? Ou isso aí é só um começo de um ensinamento que a gente vai tendo para chegar a alguma coisa muito maior ainda? Com o tempo, né? O que você acha, Sandra? Eu acho que você já achou o fio da meada. Porque, sabe, eu estou estudando, já sei, e eu acho que é isso, sabe? Que esses ensinamentos, que tudo que Jesus fala, não julgue, né? Para a gente não julgar, não condenar ninguém, não criticar ninguém, tudo que você olhar, você perdoar, né? Eu acho que isso aí são os pensamentos. Vamos começar. Isso, mas então vamos começar dessa parte para a gente voltar um pouquinho. Então, vou começar aqui dessa parte, ó. Lá no Sermão da Montanha, que na verdade eu não conheço muito, é uma falha minha, mas eu não conheço muito a Bíblia, porque, né, já falei, eu nunca tive religião, mas vamos lá. Lá, a gente entendeu um pouco equivocadamente, né, essa coisa. Então, olha, quando Jesus fala não julgue, né, não julgue, ele não está falando, olha, não julgue porque isso é horrível, porque o seu irmão não pode ser julgado, porque você vai fazer isso. Ele está falando assim, ó, não julga, sabe por quê? Porque você não pode julgar. Não é que você não deva julgar, mas é que você não pode. Sabe por quê? Porque eu ou você, né, ou qualquer um de nós, enquanto indivíduos, a gente não sabe o todo, né, da vida de uma pessoa. Então, quando a gente julga, a gente está julgando um aspecto, não é?
A gente está julgando aquilo que a gente está percebendo, ok? Então, eu estou julgando uma pessoa por um ato que ela fez e estou julgando, na verdade, aquele aspecto, aquela coisa. Eu não sei o que motivou, né? A grosso modo, na teoria, eu até sei o que motivou uma pessoa a fazer alguma coisa contra outra ou contra si mesma, é medo, né? Já que a gente afunilou aqui nosso raciocínio, aquilo que não é amor é medo, ok? Então, não é que a gente não deva julgar, a gente não pode. Quem conhece o todo, dentro do nosso mundinho aqui, é o Espírito Santo, né? Ou a parte da mente que a gente ainda deixa meio afastadinha, né? A gente ainda escolhe muito o ego. Então, se eu entendo que, na verdade, eu não posso julgar, eu já parto desse princípio. Quando eu estou julgando no sentido de condenar, né? Eu estou julgando no sentido de condenação, com quem que eu estou? Não é? Acho que fica mais fácil a gente pensar assim. Então, se eu estou julgando no sentido de condenar, então eu estou com o ego, ok? Se eu estou julgando no sentido de enaltecer, de tornar uma pessoa especial, diferente de mim e de outras pessoas, eu também estou julgando, parece positivamente, mas a partir do momento em que eu penso que ela é diferente ou que eu sou diferente dela, aí eu já estou julgando de novo, não é? Julgando no sentido condenativo. Comparação, com quem que eu estou? Tá? Então, quando ele fala os pensamentos de Deus, aí eu falei, brinquei com você, porque você já achou o fio da meada, né? Quando eu começo a prestar atenção que o fato de eu ter pensamentos ainda diferentes, né? Eu posso querer uma coisa muito boa para alguém, mas se eu não estiver incluída nessa coisa muito boa, eu já tenho uma separação. Eu estou com quem? Tá? O Jesus vai ajudando, esse curso vai ajudando a gente a discernir, né, com quem que a gente está pensando. Eu não sei se eu já falei essa parte teórica para vocês, mas nesses encontros, mas talvez seja útil agora. Se eu repetir, né, sinto muito, mas vamos lá. O curso em Milagres separa a nossa mente em 3 partes, tá? 3 partes. Uma parte ele chama de ego, né? Ele pegou da psicologia, mas ele fala que ego é diferente da psicologia, porque o ego é a nossa identidade aqui. Se eu penso que eu sou a Maria Amélia, com um corpinho mais uma personalidade, então eu sou um ego, eu tenho uma identidade como ego. A outra parte, ele chama de a parte que também pensa com Deus. Então, ele chama de Espírito Santo, certo? Então, a outra parte. A parte do meio é a parte que não tem nome no curso. Então, todo mundo acaba emprestando o nome que o Ken Wapnick deu, né? Que é o tomador de decisões. Então, essa terceira, só que esse tomador de decisões, ele não pensa nada sozinho. Ele não faz nada sozinho. Se ele pensa ou age de alguma forma, ele está com um ou com outro, tá? Ele nunca faz nada sozinho, ele é sozinho. E aí, então, o curso vai ajudando a gente a perceber com quem nós estamos pensando, tá? Com quem. Aí, eu penso, Sandra, que a forma mais fácil da gente entender, da gente começar a treinar a nossa mente, né, para pensar junto com Deus, é a gente perceber na gente qual é o nosso estado. Se eu estou pensando, nossa, eu quero que todo mundo tenha a paz de Deus. Ai, mas acontece que aquele pessoal que está fazendo uma guerra lá e está matando um monte de gente inocente, não tem dó, né? Então, pronto. Eu percebo em mim, eu sei até que esse pensamento não é junto com Deus, mas eu posso estar assim, enrolada pelo ego e não percebi. Então, a maneira mais fácil de eu saber se eu estou pensando junto com Deus é olhar para mim e pensar se eu estou perceber, né, se eu estou em paz, se essa paz é genuína, né? E assim, quando nós estivermos
mesmo treinados, né, muito treinados por esse curso, aí a gente vai chegar naquela parte que ele fala assim, você quer saber se você está realmente junto com Deus, né, junto com o Espírito Santo? Você percebe a paz em você mesma e a paz em todos à sua volta, tá? Em todos à sua volta. Como estão as pessoas à sua volta? Né? Elas estão em paz? Então você realmente está com o Espírito Santo. Claro que isso é uma alusão ou uma explicação, né, que o curso dá para a gente do seguinte: vamos ter um pouquinho de humildade e entender que a gente ainda escolhe, aceitar, né, que a gente ainda escolhe muito o ego, tá? Muito. Mas junto com isso, junto com essa explicação, né, com essa explicação que depois a gente vai aceitando, o curso também diz, não tem problema, viu? Não tem problema, você ainda, o seu problema é você observar que você ainda escolhe o ego. E aí, depois que a gente observou, vamos dizer que a gente estava pensando mesmo nisso. Não, olha, eu estou aqui na minha meditação e desejo que todas as pessoas tenham a paz de Deus. Daí pipoca, né? Pipoca na mente, do nada, né? Pipoca do nada. Aquelas pessoas que ou a gente não faz muito uma cara, ou já fez alguma coisa contra a gente, ou a gente pensa num problema maior, né? Mundial, as florestas com mais fogo, né? Sei lá, e um monte de coisa. E aí a gente já separa. Aqueles que fazem isso nem merecem a paz. Tá? Eles tinham que enxergar, eles tinham que ver o que eles estão fazendo. Pronto. Com quem que eu estou? Tá? É aquela história, né, Amélia? Para perdoar, tem que perdoar todo mundo, né? Fazer o perdão, né? Só para um. E o Hitler, né? Então, é isso mesmo, não é? Então, aí, por causa disso, né? Porque a gente ainda tem esses pensamentos que seccionam, né? Olha, tem gente boa e tem gente ruim, né? Tem isso e tem aquilo, tem isso e tem aquilo. Então, por causa disso, a gente tem que lembrar que a gente ainda está dentro desse contexto, né? Ainda vai fazer uma separação, mas aí, quando a gente faz essa separação, a gente volta, né? A gente volta. Olha, agora, neste momento, com todos nós juntos aqui, nós podemos até pensar no Hitler, não é? Podemos pensar se só existem duas escolhas na nossa mente, não é? E esses dois guias, não é? Esses dois professores, um ensina absolutamente amor, o outro ensina absolutamente medo. O ego não é mais ou menos medo, ele é medo, ok? E o Espírito Santo não tem alguns momentos em que o Espírito Santo é medo, não, ele é só amor. Então, o Hitler, ou a gente, quando tem um pensamentinho de raiva, né, pode ser uma pequena coisinha e tudo mais, nós estamos aqui iguais, a gente escolheu o ego, a gente escolheu o medo. Tá bom? Uhum. Sabe, Maria Emília, eu tenho uma coisa comigo assim, que eu penso assim, sabe? Eu falo, sabe, acho que é um meio que eu peguei assim para mim não ficar julgando as pessoas, sabe? Eu falo assim, olha, todo mundo, cada um tem a sua consciência, cada um está numa consciência. Se você está naquela consciência, para você aquilo ali, você está fazendo aquilo, é porque você acha que está certo. Então, eu não tenho que julgar você. Né, a minha consciência diz que aquilo é errado, mas a sua diz que você está certa. E assim, sabe, eu liberei perdão, Maria Amélia, para mim, para tudo, sabe? Eu falei, gente, não tenho que acusar. Depois que eu entendi que eu não era vítima, né? Que eu era uma vítima danada. Aí que eu entendi que eu não era vítima de nada, eu falei, agora eu tenho que perdoar também, sabe? Fica aquele negócio de perdão na minha cabeça. Aí eu entendi isso, sabe? Esse caminho. Aí esse caminho, para mim, abriu uma porta, assim, sabe? Muito grande, que eu parei de falar, não estou aqui para julgar ninguém. Está todo mundo certo, né? Cada um no seu nível de consciência. Em algum nível está todo mundo certo mesmo, sabe? Tem uma passagem até no curso que ele fala, você
você está sempre apontando os defeitos do seu irmão, né? Está sempre apontando. Normalmente a gente faz isso. Não tem importância que a gente não fale, mas a gente pensa, não é? Mas o seu irmão está sempre certo. Ele está sempre certo dentro daquilo que ele pode fazer agora, não é? Que é mais ou menos essa estratégia que você achou para você e é muito legal mesmo, não é? E se, assim, vai ter momentos, né, em que algumas pessoas podem, sei lá, ficar mais próximas e tentar fazer alguma coisa contra você. E não tem problema nenhum você se defender no sentido da forma. E depois, porque o que está me voltando na cabeça é que desde o começo desde as 7h30 a gente está falando algumas coisas que eu quero falar isso, sabe? Às vezes a gente fica morrendo de medo de errar, né? Principalmente quando a gente está assim, não, então eu não escolhi o Espírito Santo. Aí a gente fica morrendo de medo de errar. E a gente esquece que os nossos erros, e a gente esquece que os nossos sentimentos, né, que não são muito gostosos, eles são justamente a matéria-prima para o Espírito Santo trabalhar com a gente. Então a gente não precisa ter esse medo, não é? Nem de julgar, a gente vai deixando, a gente vai abandonando esses vícios, não é? De julgar, principalmente quando a gente entende por que a gente julga, né? Por que a gente critica. A gente julga mal alguém porque a gente quer ficar bem na fita, né? Para a gente ficar bem na fita com Deus, aí a gente tem que achar um culpado, né? Quando a gente lembra disso, a gente pode dar risada, não é? Na pequena coisa, principalmente, não é? Nas pequenas situações. E aí, juntos, volto a falar isso novamente, né, moçada? Juntos a gente lembra melhor. Tem algumas alunas minhas aqui, assim, a gente sempre fala isso. Junto a gente lembra melhor, não é? Tá? Tem no final aqui do capítulo 4, tem uma oração, eu acho ela maravilhosa. Sabe, eu falei, gente, eu tenho que pôr ela em todo lugar, assim, para me ficar vendo. Quer ver? Vou pegar aqui, te mostrar ela aqui. 4, cadê? Ai, meu Deus. Eu comprei o livro agora, menina, mas eu estou tão empolgada. É o 4, não? Que bom! Não é no 4, não. Eu comprei, menina. Eu estudava só com online, né? Só com... Sim. Isso aí era bem mais difícil, né? Nossa, agora quando eu comprei... não. Com ele na mão é outra coisa. Que é muito mais fácil, Maria Amélia. Muito... Gente, muito mais. É uma oração que fala assim... que eu não estou sentindo paz porque eu errei. Você deve até saber qual que é. Aí te fala com o Espírito Santo que é porque eu errei, mas eu não vou sentir culpa porque eu vou entregar o Espírito Santo porque ele não me julga, né? A gente entrega para o Espírito Santo. Mas eu não sei onde está também, Sandra. Eu não sei onde está. É no início, agora no final vamos pensar... Oi? Mas vamos pensar exatamente nisso, ó, nisso que você falou agora, mesmo porque nosso tempo já está acabando. Tá. Você achou? Depois, não, mas no final do 5. Final do 5? Então vamos ler. Aí a gente pode terminar com a oração, fica gostoso. Aonde está? Fala capítulo 96. Capítulo 5. 96. Termina com a 5. No finalzinho. Ele termina com isso. Termina com isso. Fala assim, dize isso a ti mesmo da maneira mais sincera possível, lembrando que o Espírito Santo vai responder plenamente a tua mais leve invocação. Eu devo ter decidido errado porque eu não estou em paz. Tomei a decisão por mim mesmo, mas eu posso também decidir de outra forma. Eu quero decidir de outra forma porque eu quero estar em paz. Não me sinto culpado porque o Espírito Santo vai desfazer todas as consequências da minha decisão errada se eu lhe permitir. Escolho permitir-lhe, deixando que ele decida a favor de Deus por mim. Então,
É lindo, é muito lindo e é muito confortante, né? Então, assim, se a gente lembrasse, ou pelo menos a gente fizer esse exercício entre nós, né? Quando um não está muito bem, aí o outro lembra. Quando a gente não está bem é porque a gente está se autocondenando, não é? E aí a gente vai lembrar assim, olha, como que o Jesus olharia para mim? Né? Ou como o Espírito Santo olharia para mim? Ele não vai condenar. Ele sabe que a gente é um aprendiz, não é? E aí, e um aprendiz erra mesmo. Mas aí, através de erros e através de acertos, a gente vai aprender. Certinho? É muito lindo. Meninos, nosso tempo acabou, né? De novo, uma delícia, e hoje também passou muito rápido, mas eu falei muito, né? Falei muito, tivemos poucas participações, certinho? Mas agradeço muito a todos, viu? Sandra, Roberto, pelas participações, ok? Muito obrigada. Obrigada também, Clóvis, tá? Gratidão, gratidão. Muito obrigada a vocês. Muita gratidão. A gente se vê daqui a 15 dias. Obrigada mesmo, de coração. Beijo no coração de todo mundo. Até. Até. Tchau, bem.